Olá, galera aí do amoconcursos.com. Vamos agora começar a nossa parte teórica de matemática. Vamos analisar um assunto muito importante, números e grandezas proporcionais, ou seja, proporcionalidade direta e inversa, tá? Razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3. Isso daqui, uma coisa puxa a outra. Você pode pegar um programa de concurso que fale proporcionalidade direta e inversa, ou seja, está implícito tudo isso daqui, porque nós vamos ver que regra de 3, no fundo, é uma proporção. Então, isso daqui, no fundo, é como se fosse um bloco só, uma coisa única, beleza? Ok? Uma coisa puxar a outra, fechado? Então, nós vamos ver essa teoriazinha com algumas questões, tá? Sobre esses temas aí, como eu já falei, estão todos linkados, ligados, esses temas aqui, beleza? Ok? Por uma questão didática, pedagógica, a gente costuma separar. Eu vou começar primeiro a falar em razões e proporções, aí depois a gente entra em divisão proporcional, né? Mais uma questão assim, como eu já falei, pedagógica, didática, tá? Mas no fundo é como se fosse tudo isso aqui dentro de um saco só. Coloca tudo dentro de um saco, amarra e leva ele aí nas costas. Beleza? Ok? Então vamos lá, vamos seguindo aí o início da nossa teoria. Como eu já falei, vou começar por razões e proporções, né? Razões e proporções. Então vamos lá. Beleza, beleza. Gente, conceito de razão, razão nada mais é do que uma fração, tá? Fração. Razão é igual a fração. Beleza? Então, 2/3, 1/5, 7/11, 3/6, 7/3 são frações. Beleza, então matamos essa definição. E o que é uma proporção? Gente, proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações. Isso mesmo, isso mesmo. Então, quando eu tenho duas frações iguais, você pode dizer que elas são iguais, claro, óbvio, ou que elas são proporcionais. Beleza? Proporcionais. Então, esses são dois conceitos básicos, né? Sem grandes problemas, de razões e proporções, tá? Então, vamos definir. Como nós temos dois números A e B, com B diferente de zero, o que é uma razão? É uma fração, ou seja, é o quociente de A dividido por B. Então, como nós temos A sobre B, isso é uma fração, que é uma razão, tá? E outra coisa, é muito comum no dia a dia e em provas, evidente, você simbolizar a fração A sobre B com um tracinho, né? Esse cara aqui de cima é o numerador e esse aqui é o denominador. Beleza, beleza, isso é o usual. Mas às vezes em prova fica ligado, denominador. Às vezes em prova fica ligado que aparece esse símbolo aqui, umas duas bolinhas. Então eu posso colocar A, duas bolinhas B. Essas duas bolinhas significa está para, tá? Está para. Então eu posso escrever 2/3 ou posso escrever 2 com duas bolinhas 3, ou seja, 2 está para 3. 2 está para 3. 1/5 ou 1 está para 5. Tá? Às vezes aparece isso em prova. E você muitas das vezes não está acostumado a ver essas duas bolinhas. Aí aparece isso em prova, aí você, caramba, então, ok? Beleza com a nomenclatura de frações, mas realmente o mais usual é o tracinho, né? Numerador, tracinho, denominador, né? Evidente, como eu falei aqui, o A é o numerador, o B é o denominador, beleza, né? E a fração mais simples, nós chamamos de fração irredutível. Por quê? Pode aparecer em provas essas situações aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui já, para esclarecer logo, tá? Vamos supor que você esteja fazendo uma questão de prova, e venha essa situação aqui, ó, 10/25 avos para você fazer a conta. Você pode simplificar a fração. O que é simplificar? É você torná-la mais simples, né? E como é que você torna uma fração mais simples para você poder fazer as contas? Ora, você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, aqui eu poderia dividir por 5, ambos numerador e denominador. Então, ficaria 10 dividido por 5, 2, 25 dividido por 5, 5, 2/5. 10/25 avos é a mesma coisa que 2/5. Se você pegar o 10 dividir por 5 e depois pegar o 2 dividir por 5, vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor, tá? Vai dar o mesmo valor, que é 0,4. Beleza? Ok? Então, e essa fração 2/5 é a fração irredutível, ou seja, não consigo reduzi-la mais. Não consigo reduzir essa fração
em números menores, tá? Não tem nenhum número que eu divida 2, não tem um número único que seja divisível por 2 e 5, né? Que eu divida 2 e 5 ao mesmo tempo, concorda? Aqui não, era o 5, aqui não tem, beleza? Então esse é o conceito de fração irredutível. É a menor fração, é o menor numerador e denominador que você consegue obter, simplificando a fração, beleza? Ok? Então isso que é simplificar a fração e o conceito de fração irredutível, tá? Agora, apenas umas considerações aqui que podem aparecer em prova e você está esquecido, que são conceitos que vêm lá, né? Lá da quinta série, sexta, sétima série, enfim. Então vamos relembrar alguns conceitos basiquinhos aqui para a gente entrar propriamente assim na divisão proporcional mesmo, que é o que interessa, né? Proporcionalidade direta e inversa. Mas eu preciso desses conceitos mais básicos que eu sei que você pode estar esquecido realmente. Eu sei disso. Por exemplo, quando uma fração tiver um numerador maior que o denominador, ela será uma fração imprópria. Se o numerador não for múltiplo do denominador, por exemplo, 10 sétimos que está aqui, o numerador é maior que o denominador? É. E eles são múltiplos? Não. 5 terços, numerador maior que o denominador. 8 quintos, numerador maior que o denominador. E não são múltiplos um do outro. Então são chamadas frações impróprias. Frações impróprias, tá? Impróprias. Agora, caso o numerador seja maior que o denominador, será uma fração aparente. Então isso aqui são frações impróprias. Vou botar aqui, ó, frações impróprias, tá? Impróprias. E o que são frações aparentes? Quando o numerador continua sendo maior que o denominador, mas só que são múltiplos um do outro. Por exemplo, 8 dividido por 4, o 8 não é maior que o 4? Então, beleza. Mas são múltiplos. 8 dividido por 4 é igual a 2. Por isso que a gente chama de fração aparente. Porque tem aparência de fração, mas na realidade você pode transformá-la num número inteiro, né? 14 sétimos, numerador maior que o denominador. E a fração aparente? Aparentemente é uma fração, mas no fundo isso aqui pode ser transformado num número inteiro, 2. 16 dividido por 2, que está lá, 8. Né? Uma fração aparente. Aparentemente 16 dividido por 2 é uma fração, né? Mas aparente no sentido, claro que é uma fração. Aparente no sentido de que essa fração também é igual ao número inteiro. Entendeu? Beleza? Nesse sentido. Então, frações impróprias, frações aparentes e um outro terceiro caso é quando o numerador é menor que o denominador. Ela será uma fração própria. Por exemplo, 3 quintos, o 3 é menor que 5. 2 sétimos, 2 menor que 7. 1 oitavo, 1 é menor que 8. Tá? Beleza? Ok? Então, quando nós temos numerador maior que o denominador, nós temos a fração imprópria e a fração aparente. Esses dois exemplos aqui, né? Agora, quando o numerador for menor que o denominador, que é esse caso aqui, aí nós temos a tal fração própria. São definições matemáticas, nada mais que isso. Definições matemáticas de fração, nomes, né? Que a matemática coloca aí para definir esses conceitos. São conceitos, né? Conceitos, beleza? Conceitos aí da matemática, tá bom? Fechado? Bom. Então vamos seguindo aí, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui comigo. Então, tá, beleza. Já vimos o conceito de frações. Agora vamos assim porque realmente interessa, né, de frações, que é as operações com frações. Aí vamos operar com essas frações, tá? E depois vamos ver a propriedade das proporções também. Vamos fazer operações com essas frações e vamos ver as propriedades das proporções. Então vamos lá. Primeira operação é a operação de adição e subtração. Você somar e subtrair frações. Então vamos ver como é que a gente trabalha com isso daí. Vamos lá. Temos dois casos a considerar. Se as frações tiverem o mesmo denominador, você mantém o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Por exemplo, essa daqui. Se eu tivesse 3 quintos mais 8 quintos,
é o caso mais simples que você tem de somar frações. Com o mesmo denominador, gente, fica quieto. Mantém o denominador e soma os numeradores, 8 mais 3, que dá 11 quintos, né? 11 quintos. Que tem até lógica, né? Se você pegar, né? Se você pegar um bolo dividido em 5 partes e pegar 3 desse bolo, né? E depois somar com 8 partes, né? Desse total, por exemplo, se você tiver aqui um bolo, né? Olá, edição. Eu vou cortar aqui. Edição, valeu? Edição. Vou começar daqui, tá? Corta aí, vou começar daqui do 11 quintos. Beleza? Edição. Valeu. Começar daqui do 11 quintos. Então dá 11 quintos. Então, quer dizer, soma de fração com o mesmo denominador é molezinha, tá? Então, se eu tivesse esse outro exemplo aqui, 2 sétimos mais 4 sétimos, ora, denominador é o mesmo, e somos numeradores, 2 mais 4, 6 sétimos. Beleza? Ah, e se for subtração? Problema nenhum. Se fosse 3 quintos menos 8 terços, a mesma coisa. Em vez de 3 mais 8, 8 mais 3, vai ficar 3 menos 8. 3 menos 8 que vai dar menos 5 quintos, que daria menos 1, né? Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Beleza? Beleza? Então, se for menos, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Fechado? Por exemplo, 12 onzeavos menos 7 onzeavos. Ora, o denominador é 11, fica 12 menos 7, 5 onzeavos. Problema nenhum, tá? Então, soma ou subtração de frações com o mesmo denominador é aquele que você não tem estresse nenhum, né? Basta somar ou subtrair os numeradores. Você pode até ter mais de uma fração aqui, ó. Você pode até ter mais de uma fração. Vamos supor que eu tivesse 14 quintos. 14 quintos, você pode somar e subtrair ao mesmo tempo. 14 quintos mais 3 quintos menos 8 quintos. O denominador é o mesmo, vai ficar 14 mais 3 menos 8. Tá? 14 mais 3 menos 8. Beleza? Não tem problema nenhum. Fechado? Então, não interessa a quantidade de frações que você soma ou subtrai. A definição é a mesma. Tá? Então, não tem problema aí. Fechou? Aí, então, nesse caso daí, se você fizesse a conta, você ficaria 14 mais 3, 17, menos 8, você vai achar 9. 9 quintos. Ok? Beleza? Ok. O grande X aí do concurso é você saber somar e subtrair frações com denominadores diferentes. E aí você vai ter que tirar o IMC dos denominadores, mínimo múltiplo comum, tá? Nós vamos ter uma aula de conjuntos numéricos e nessa aula eu vou falar bem melhor do que o que é o MMC, mínimo múltiplo comum, e o que é o MDC, máximo divisor comum. Mas, por enquanto, só vou mostrar aqui rapidinho a regrinha prática para calcular o MC. Na aula de conjuntos numéricos você vai ter um aulão mesmo do que é MMC e MDC, tá? Beleza? Mas então vamos lá. Então, vou pegar aqui um quadrinho branco para mostrar isso daqui. Vamos supor que você tenha um quadrinho branco com soma e subtração de frações. Tá? Vamos supor que você tenha 8 quintos mais 10, vamos botar aqui 18 avos. Tá? 11 18 avos. Beleza? 8 quintos e 11 18avos. Como é? Vamos botar 8 quinzeavos. Pronto. 8 quinzeavos mais 11 18avos. Como é que nós vamos fazer essa conta aqui? Primeiro você vai ter que tirar o MC de 15 e 18. Como é que você tira o MC mesmo? Já falei que nós vamos ter um aulão disso. Só estou mostrando aqui a regrinha prática mesmo para fazer o mecanicamente por enquanto. Você vai achar um número que seja divisível por eles. Por pelo menos um deles.
né? 2 divide, não divide? 2 divide 18, 15 não. Então você coloca o 15 aqui, fica 18 dividido por 2, 9. 2 divide? Não. 2 não divide nem o 15 nem o 9. Então você não pode colocar o 2, né? Então você vai ter que colocar o 3, por exemplo, que no caso divide os 2. 15 dividido por 3 dá 5, 9 dividido por 3 dá 3. E o 3, que divide 3, o 5 não. Então deixa o 5 quieto e 3 dividido por 3 dá 1. E o que divide 3, o que divide 5 é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quando você chegar na situação 1 e 1, né? 1 e 1 aqui, você para. O MMC, o mínimo múltiplo comum, vai ser o produto desses números aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, beleza? Então esse daí vai ser o MC. Fechado? Então deixa eu escrever aqui direitinho para você. Então o MC vai ser 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Opa! 18 vezes 5, 90. Fechou? Tá bom? Bom, 90. Aí você faz o seguinte, aí esse aqui é o MMC, é o mínimo múltiplo comum, quer dizer, é um número que é múltiplo comum desses dois aqui. Você já vai entender melhor o que é um MMC na aula de MMC. Por enquanto, só estou fazendo a regrinha prática mesmo para calcular o MMC, mecanicamente mesmo, para você aprender logo a somar fração, ou subtrair, fechado? Então vamos lá, aí você pega esse MMC, o MMC vai ser o denominador comum, vai ser o denominador comum, tá? Então o MC é sempre o denominador comum. Aí você faz o seguinte, vê se você vai lembrar. Você pega o MMC, por exemplo, que é 90 e divide por 15, por aquele denominador, né? 90 dividido por 15, você vai achar 6, confere? Até colocar em outra cor aqui, você vai achar 6, né? E aí você pega o 90 e divide pelo outro denominador 18. Você pega 90 e divide por 18, 90 dividido por 18, você vai achar 5, né? Aí é só você multiplicar esse vezes esse, e esse vezes esse e somar aqui. Então você vai ficar com 6 vezes 8, 48, mais 5 vezes 11, 55. Então você vai ficar 55 mais 48. É 103, né? 103 dividido por 90 é o resultado dessa soma de fração. Então você acha o MMC é o denominador comum. Faça sempre o MMC dividido pelos denominadores. Aí esse resultado você multiplica pelo numerador e soma. E soma. E soma. Beleza? Ok? E soma. Aí se for subtração. Se for subtração, olha aqui, é a mesma coisa. Aqui, ó. Só colocar o sinal de menos e aqui ficaria menos. Pronto. E aqui ficaria menos. Ficaria menos. É só trocar o sinal. Não muda nada. Não muda nada. Vai mudar o resultado final, claro, né? Porque 48 menos 55 dá negativo menos 7, né? Dá negativo menos 7. Se fosse 55 menos 48, seria 7. Como é o inverso, né? Um número menor. Toda vez que você tem um número menor menos um maior, dá negativo o resultado. Então daria menos 7. 7/90. Então veja que somar ou subtrair, o conceito é o mesmo. Tirar o MC desses denominadores e aí você soma ou subtrai. Beleza? Ao longo do curso aqui eu vou estar sempre somando frações, então a gente vai estar revendo isso o tempo todo. Vamos estar revendo isso direto. Como eu já falei, vocês vão ter até um aulão de MC e MDC quando a gente vê conjuntos numéricos, mas só adiantei aqui como é que a gente faz, tá? Soma ou subtração de frações, uma revisãozinha rápida aqui dessas razões e proporções. E aí vem a outra operação com fração, que é multiplicar as frações. Produto de frações, gente, é tranquilíssimo, tá? O numerador é o produto dos numeradores, o denominador é o produto dos denominadores. Hã? Pois é, exatamente como está aqui. Olha só. Olha só. Vai ficar 2/3 vezes 4/7. O que você faz? O numerador é 2 vezes 4. Você multiplica os numeradores. E o denominador é 3 vezes 7. Então isso aqui vai ficar 8/21. Pronto, chuchu, beleza. Multiplicar a fração é tranquilexe. 3/5 vezes 6/7. Numerador é tranquilexe. 3 vezes 6 dividido pelo produto dos denominadores. 5 vezes 7. 18/35. Tranquilexe. Tá bom? Tranquilexe. Fechado? Ok? Show? Então, multiplicação de frações não tem mistério.
Não tem mistério. Também ao longo do curso aqui vamos sair multiplicando frações direto, tá? Não tem mistério, fechado? Vamos agora ver a parte de dividir frações. Divisão, exatamente, dividir frações. Como é que a gente faz uma divisãozinha de frações? Vamos trabalhar aqui, mostrar para você. Dividir frações. Para dividir uma fração, basta multiplicar essa fração para a inversa da outra. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. 3/5, ó, que está aqui, né? Dividido por 2/7. Ora, gente, divisão com fração é sempre o numerador, tá? Mantém o numerador, vezes a fração de baixo, trocada de posição. Então, ficou 3/5, 2 sobre 7, troca para 7 sobre 2, ó, 7 sobre 2. E aí a divisão com fração acaba virando uma multiplicação no final, exatamente. Que aí multiplica numeradores, 3 vezes 7, 21, e denominadores, 5 vezes 2, 10. Mais um exemplo, 2/3 dividido por 5/11. Então, 2/3 dividido por 5/11. Ora, isso é 2/3, que é o numerador, vezes o inverso do denominador invertido de posição. Em vez de 5/11, vira 11 sobre 5. O que vai dar 2 vezes 11, 22, 3 vezes 5, 15. Tá? 3 vezes 5, 15, 22, 15avos. Beleza? No fundo, o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Divisão com fração, o que eu quero dizer, é basicamente quando a fração está no denominador, tá? Que fique bem claro isso. Quer ver? Olha só. Não interessa o numerador. Vou botar aqui, o numerador pode ser qualquer número. Se eu dividir por uma fração, divisão por fração quero dizer isso, cujo denominador é uma fração. Vai ser sempre o numerador vezes a fração de baixo trocada de posição, ó, B sobre A. Tá? A sobre B troca B sobre A. Porque o numerador, aqui são frações. Não necessariamente sejam frações. Por exemplo, se eu tivesse 8 dividido por 3/5. Não é uma divisão com fração? Cujo denominador é uma fração? Tá? Então é o numerador vezes a fração de baixo trocada de posição. 5/3. Então, no fundo, o que eu quero dizer é isso. Qualquer coisa na face da Terra dividida por uma fração é essa coisa vezes a fração de baixo trocada de posição. Então, vai ficar 8 vezes 5/3, ou seja, 8 vezes 5, 40, dividido por 3. Porque 8 é como se fosse 8 sobre 1, né? Então, fica 8 vezes 5, 40, 1 vezes 3, 3. A gente não coloca, né? No caso 8 é como se fosse a fração 8 sobre 1, né? Uma fração aparente. Né? Ok? Então, no fundo, é numerador vezes a fração de baixo invertida de posição. Tá? Então, tá aí. Divisão com fração. Acho que também sem grandes problemas se você, obviamente, dominar essas regrinhas que eu falei. Então, as operações com frações, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, são essas daí. Já falei aqui, ao longo do curso, a gente vai estar trabalhando direto com alguma dessas operações com frações, então vou estar sempre revendo isso. Essa aqui está só um resuminho dessas operações com frações, para a gente chegar naquilo que realmente, não é que isso não interessa, isso interessa, mas a fazer problemas de divisão proporcional. Tá bom? Regra de 3. Opa, pulei aqui, divisão com fração, opa, vem para cá. Aí vem aqui o conceito de dízimas periódicas. O que é isso, dízimas periódicas? Vamos lá. Deixa eu pegar primeiro um quadro branco aqui para fazer um resumo para você não ficar muito aí perdido no tempo e no espaço. Nós temos as decimais, né? Os números decimais 0,15, 2,4, 11,33, sei lá, 0,012, os números decimais. Essas decimais, elas têm uma divisão aqui. As chamadas decimais exatas e as decimais não exatas, tá? A gente divide assim. Fechado? Tudo bem? O que são decimais exatas? Se você quiser um exemplo, eu coloco aqui para você. Decimal exata, por exemplo, se eu pegar 1 dividido por 4, isso dá exatamente 0,25, ponto final. Sendo 0,25. Né? Se eu pegar o 3 e dividir por 5, isso dá exatamente 0,6. E ponto final. E acabou. Né? Beleza? Divisão exata. Decimal exato, uma divisão, que eu quero dizer, um ponto final. Dá exatamente isso. 0,25, 0,6. Tá? 1 sobre 2, 0,5, bom, por aí vai.
As decimais não exatas, você tem uma divisãozinha aqui, pessoal. Decimais não exatas periódicas e aperiódicas, ou seja, não periódicas, beleza? Beleza? Ok? Tá. O que são as decimais não exatas periódicas? Você quer saber um sinônimo de decimal não exata? Eu falo para você. Decimal não exata é a mesma coisa que dízima. Dízimas. Decimal não exata são dízimas. Então, eu posso falar dízimas periódicas ou aperiódicas. Ou não periódicas, né? Aperiódica ou não periódica. Beleza. Tá bom. Então, dá um exemplo de uma dízima periódica? Claro. Se eu pegar o 7 e dividir por 9, coloquei número pequenininho para te facilitar aí. Faz a continha aí. 0,7 dividido por 9. Faz aí. Você vê que não tem fim. Vai dar 0,7777773 pontinhos. Pode fazer aí. Vai dar um pause no vídeo e fazer 7 dividido por 9. Você não vai conseguir parar. Vai dar 777777777, beleza? Ok? Tá? Então, isso é uma dízima periódica. Por quê? Já vou definir. Por exemplo, se você pegar 11, outro exemplo, dividido por 99, por exemplo, 11 dividido por 99, que você fizer a continha aí, sabe o que você vai achar? 0,11 dividido por 99. Você vai achar 0,11 ou 11, enfim, tanto faz. Então, o que é uma dízima periódica? Bom, melhor dizendo, o que é uma decimal não exata? É uma decimal cuja conta não tem fim. Então, cuidado, em prova para ser dízima tem que ter 3 pontinhos, hein? Esse número aqui não é dízima. Isso não é dízima. Isso é uma decimal com vários números aqui, né? Com 6 números aqui depois da vírgula, 6 algarismos. Isso não é dízima, tá? Para ser dízima tem que ter 3 pontinhos. Os 3 pontinhos é um símbolo na matemática que indica que uma coisa não tem fim. Então, uma conta que não tem fim, uma coisa não exata, uma decimal não exata. E periódica, que tem um período que se repete. No caso aqui, 7777. Por exemplo, isso aqui é uma dízima periódica, ó. 8,123232323. É uma dízima periódica, uma decimal que não tem fim, 3 pontinhos. E periódica que tem uma unidade que se repete. Que unidade é essa? 23 no caso, né? 23. Está sempre se repetindo. Beleza? As decimais não exatas, ou seja, as dízimas, né, não periódicas ou aperiódicas, são aquelas decimais que não têm um período. Por exemplo, 1,2387, 3 pontinhos. Se eu perguntar, qual é o número que vem depois do 7? Você não sabe. Você não sabe. Né? Você não sabe. Beleza? 82,912, 3 pontinhos. É dízima? É porque tem 3 pontinhos. Você vê algum período, algum grupo de números se repetindo? Não. Então são decimais não exatas, dízimas não periódicas ou aperiódicas. Beleza? Ok? Então é isso daí. Adiantando, veja aqui. 11 sobre 99 é 0,11. 7 sobre 9 é 0,7777. A minha pergunta é, se eu te der a dízima periódica, você sabe descobrir qual a fração que gera essa dízima? Né? Dada a fração, tudo bem, você vê que é a dízima. Se eu te der uma fração e você dividir, você vai ver se ela dá dízima periódica ou não. Por exemplo, se eu pegasse 3, faz aí 3 dividido por 5, dá 0,6, você vai dizer, não, isso não é dízima periódica. Agora, se eu pedir para você pegar 7 dividido por 9, você vai ver que dá uma dízima periódica. Então, se eu der a fração, você consegue ver se a fração dá uma dízima periódica ou não, ou se dá uma decimal exata. O problema é o inverso. Será que se eu te der uma dízima periódica, você consegue descobrir qual a fração que gera essa dízima? Né? Então, vamos ver essa regrinha aqui, tá? Vamos ver como é que funciona essa regrinha aqui, beleza? Então, vou pegar aqui, vou apagar aqui o quadrinho branco, para a gente voltar aqui no nosso conceito, tá? De dízimas periódicas e ver o que... Opa, pulei aqui, né? Opa, aqui. E ver que regrinha é essa. Então, tá aqui o conceito de dízimas periódicas. Vamos ver essas regrinhas aí, fechado? Vamos lá.